vamos começar esse vídeo fazendo a minha skincare da noite. Porque amanhã vamos ter um dia especial, vamos ao cinema, vamos fazer muitas coisas. E as meninas com quem eu vivo. Então vamos começar. Eu vou usar estes dois produtos, mais esse. E estou a pensar, só que ainda não sei qual devo usar. Eu tenho aqui essas três. Tenho essa, que é de pétalas de rosa, com uma também de carvão. Tenho essa e tenho essa. Mas eu acho que vou usar já essa que vem pronta, não preciso misturar. É aquelas que vem com um papel e essa tem que misturar. Se for dessas duas aqui, vou ter que misturar, então não vou usar. Eu vou começar, eu não sei se quando estamos a fazer a skincare devo meter o creme de hidratação ou não, eu não sei. Mas algo que eu vou fazer é meter esse... Tem uma coisa aqui para ajudar com as olheiras. Então vou meter primeiro, depois vou meter a máscara. Aqui já tá de noite, então vou aproveitar e fazer antes de dormir. Amanhã cedo eu acordo pra fazer as outras coisas que faltam. Ai, que eu tô sem gravar. Não sei o que é isso. Não sei. Você fez será o quê? Tem que fazer aparecer do barulho no meu vídeo, pá. Eu não sei se vou abrir essa máscara ou não. Vê, tem outras três. Vou abrir qual? Essa, né? Que já tem pano. O quê? Menina, você perguntou minha opinião, nem falei nada. O que eu quero, sim? Essa coisa tá escorregando muito, né? Já abri. E vou tirar esse papel. Essa boia. Vou puxar um bocadinho aqui a lâmpada para vocês poderem ver. Primeiramente eu vou gravar no quarto.
Olá pessoal, ontem voltamos muito tarde do cinema, então não deu mais para gravar para vocês. Agora estou aí para a escola, vou fazer algo bem rápido, depois vou para o trabalho. Então vou filmar o meu trajeto, se tiver alguma novidade vou trazer aqui para vocês. Anda mais um bocadinho. Só já saí da escola, agora estou aí pro meu trabalho. Só já cheguei aqui no meu trabalho. Vou ficar aqui, acho, até as 17, 18 horas. E quando eu chegar em casa, vou te contar um bocadinho como é que foi o meu ano letivo. Uma vez que já estamos a terminar, já terminamos, né? Então vamos conversar. Agora eu vou. Olá pessoal, daqui é Emiliana Antônia. Já saí do trabalho, já estou em casa e estou a cozinhar. Já comecei a cozinhar, já meti o arroz no fogo e agora vou temperar o frango. Eu gostaria de vos contar um bocadinho como é que foi a nossa noite, o que aconteceu, como é que foi o filme. Então, dizer que de certa forma foi uma noite boa. Foi uma noite boa, gostei muito de lá estar. Assistimos um filme de terror. Não foi assim muito terror, até porque não senti medo nem nada. Mas foi um filme que nos deixou uma lição muito grande. Eu vou vos contar, mas vou estar aqui a preparar o frango, uma vez que eu estou a cozinhar. Enquanto eu vos conto, pessoal, como é que foi o filme ontem, eu vou estar aqui a cortar o frango para eu poder acabar de fazer o jantar. Nós assistimos a um filme de terror. O nome do filme é Astral, a Reencarnação. Sim, Reencarnação. E conta a história de uma família. Uma família de 4 integrantes que se mudaram para uma casa aparentemente normal, mas a casa tinha a sua história. Foi nessa casa onde os soldados davam as soas, onde os soldados faziam maldades com as pessoas, principalmente mulheres. E o espírito dessas pessoas que sofreram nessa casa, o espírito dessas pessoas que morreram nessa casa,
Continuou na mesma casa, aterrorizando todos aqueles que lá estivessem. E só aquele tipo que tivesse, que tivesse alguma crença em Deus, pelo que eu entendi, é que não estaria a dispor desse mesmo demônio. O demônio habitava mesmo naquela casa. O demônio habitava naquela casa, ok? Voltando à parte da família de 4 pessoas. Tinha o pai, a irmã e o irmão. No fim de tudo, people, estava a vos contar sobre o filme. A família mudou para essa casa onde eram feitas essas todas barbaridades. E de certa forma o espírito ainda estava lá. O pai das 2 meninas, eu disse um menino, não, espera, vou vos contar já a partir de agora. O pai é um homem que tipo puxa muito dos filhos, que é sempre tipo, você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, o mundo não é para burros, estás a ver? Sim, o pai é desse tipo de pessoa e ele torturava as filhas dele. Então uma das filhas cortou o cabelo e começou a se fazer de rapaz. Então é por isso que eu vos disse que é uma menina, um rapaz e a mãe e o pai. Só que a outra era tipo daqueles filhos mais calmos, mais vulneráveis, estás a ver? Estão a ver, né? E ela continuou a viver lá com a mãe e o pai. O irmão, que é a menina que ficou já homem, foi estudar engenharia num colégio. Só que num certo dia, ligam para ele, o pai liga para ele e diz, olha, a tua irmã acabou por morrer. Então você deve vir. Ok. O moço sai da escola, pega o autocarro e vai para casa. Logo que ele chega para casa, ele encontra a mãe, ele começa a chorar. Estava a perguntar o que aconteceu. A mãe não dizia nada. Eu primeiramente fiquei chateada com a mãe. Mas a mãe não dizia nada. A mãe só dizia, ela chorava, abraçava o filho dela. A mãe só chorava, abraçava o filho dela. Então, depois disso, ele continuou a bater na mesma tecla. Foi perguntar ao pai, mas sempre que o pai, sempre que era feita essa pergunta para o pai não respondia. Ou o pai ficava nervoso, falava, vou te contar depois. Sempre ficava nervoso. Depois, o corpo foi velado. E nesse velório, houve uma senhora que chegou até o irmão e disse, não saia da casa, continua lá até descobrir a verdade. Então ele não saiu da casa, pediu o pai para poder ficar mais alguns dias, porque ele só foi para poder enterrar sua irmã. Só que essa senhora, afinal, era feiticeira. Ou era feiticeira, alguma coisa que tem a ver com espíritos. E ela, de certa forma, sabia o que estava acontecendo naquela casa. Depois de o menino ouvir isso, ele foi dormir e estava a sentir, tipo, pessoas ali puxarem pela escada. Estava a sentir a presença da irmã dele. Tipo, tá deitado na cama, te dá um bico, cai no chão. Estava a acontecer coisas estranhas com ele. E no outro dia ele decidiu alugar uma bicicleta para ir até a senhora. Ele foi até a senhora lhe explicou que lá naquela mesma casa era onde os soldados maltratavam as mulheres, violentavam as mulheres. Não sei se o YouTube bloqueia esse tipo de palavras. É lá onde os soldados tratavam mais mulheres, sofriam agressões. Então esse demônio ficou por lá. E depois, antes dessa família entrar, tinha uma família que já estava lá, que o pai executou as suas filhas. Toda a família, eu acho que eram 3 filhas e a mulher. E só que
o demônio sempre possuía as pessoas, alguém na família, para meter eles uns contra os outros. Então, ele dessa vez entrou no pai. E no fim de tudo, quem matou a menina foi mesmo o pai, possuído por esse demônio. Foi o pai possuído por esse demônio. Mas o pai, quando voltava ao normal, ele chorava, ele falava: o que está acontecendo, o que está acontecendo, tá sabendo? Sempre, o que está acontecendo, o que está acontecendo, mas não tinha como lhe explicar. Que ele é que matou a própria filha. Então, depois de tudo, a mãe avisou: olha, se você fazer isso de novo no meu filho, tipo, no irmão já que veio para o enterro da irmã, eu vou te matar. Disse mesmo assim. E depois disso tudo, ele queria fazer a mesma coisa. O demônio possuiu o homem, queria fazer a mesma coisa com o menino. Só que a mãe chegou lá e ameaçou ele com a faca e conseguiu tirar o filho dele. E ele torturava a criança. Só para terem uma ideia, aquela outra menina, que é a moça que morreu com surra, tá sabendo? Era muita surra que lhe dava, muita surra que lhe dava. Então ela não resistiu. Depois, nessa coisa já de tentar libertar o demônio, não, a senhora conseguiu descobrir o que estava acontecendo naquela casa. O moço falou na mãe, a mãe já tinha noção, e depois tentaram libertar o senhor. É aí que começa a moral da história para mim, porque tipo, a senhora que era dita como que entende de espíritos, que foi lá para expulsar o demônio, ela não conseguiu expulsar. Mas a outra senhora, pelo fato de acreditar em Deus, ela conseguiu enfrentar o demônio não fez nada. Eu acho que esses filmes são um reflexo de como é a vida, de como os cristãos não são influenciados pelo mal. O demônio não tem poder na vida dos cristãos. Essa moral do filme foi tipo muito importante para mim, apesar que eu também tirei a lição que tipo nós nunca sabemos o que aconteceu na casa que moramos hoje, não sabemos. E às vezes, não sei, veio tipo um receio de começar a alugar casas que nós não sabemos o que aconteceu lá, qual foi a história daquele local. Mas outra lição que eu tirei também é que devemos orar pelos outros, porque o senhor estava possuído pelo demônio, por ele ser fraco. Não vou dizer que ele é fraco, né? Mas foi mais vulnerável aos olhos do demônio. Então, ele foi possuído pelo demônio e tipo, ele fazia coisas más e ele nem sabia. E é aí que eu vejo a importância de orar pelas outras pessoas. Se você é forte na igreja e tá sabendo alguém está se desviar, não julga apenas, vai lá, ora para a pessoa, para tentar resgatar essa mesma pessoa. Porque às vezes é algo que você não está dando conta que você está fazendo, porque o demônio está se apoderar de ti, está se apoderar do teu corpo, fazer coisas más. E no fim de tudo, a senhora acabou por matar o próprio marido dela, porque ela não estava conseguindo libertar o marido dela. E tipo, eu só acho que a primeira filha morreu porque a senhora não entregou na mão de Deus como entregou para o segundo filho. Porque tipo, quando ela matou o marido dela, o demônio entrou no filho dela. E ela, ao tentar fugir, ela voltou e disse: não, meu Deus, dê-me forças para eu conseguir defender o meu filho e não perder o meu filho. E ela foi lá e ela discutiu com o demônio estava a falar: cala a boca. E ela disse: não vou calar. Ela continua a falar e tipo, só demos conta, o demônio por si só saiu daquele lugar, saiu do filho dela. É por isso que tipo, quando há um problema, devemos resolver com a ajuda de Jesus. Porque nessa toda a volta que ela deu, em vez de procurar Jesus em primeiro lugar, ela deu uma volta que acabou por perder o marido dela e a filha dela.
Então foi essa a grande lição que eu tirei desse filme. E é um filme de terror, é um filme de demônios, só para vocês terem noção de como as pessoas que gravam um filme mesmo também têm noção dessas coisas. Eu acho que isso tem verdades, tem verdades. Eu acho que é como acontece na nossa vida mesmo, mas a grande lição que eu tirei mesmo deste filme é que devemos orar por outras pessoas, não deixar as pessoas tão a se dizer, você está a olhar, só tá coisa, só tá a julgar. Não julga, conversa com a pessoa, ora pela pessoa, mete Deus em primeiro lugar, não fica tipo, vamos resolver, ele ainda está só estressado, ela falava, meu marido está só estressado, ele vai já ficar bem, não vai ficar bem, tens que orar, filha, tens que orar, para ele poder ser liberto. People, é isso. Eu ainda estou aqui a cortar o frango, mas essa noite foi muito boa. Eu gostei muito. Depois de um ano letivo, depois de um semestre, essa saída foi para aliviar um bocadinho, muitas aulas, e agora só me resta já aproveitar as férias, e comecei as férias com essa saída. Foi muito bom para mim. Foi muito boa para mim. E eu acho que eu vou fazer um vídeo para contar um bocadinho de como foi o ano, de como que eu lidei com as professoras. Uma vez foi o primeiro ano da universidade, como é que foi a minha adaptação com a língua, como é que eu... tudo que tem a ver com a escola, vou vos contar. Então, fiquem bem fofinhas.